Permita que este vídeo seja seu guia luminoso, iluminando seu caminho com sabedoria e inspiração. Veja, existem apenas dois tipos de pessoas que têm muita clareza sobre tudo em suas vidas: a fool and a fanatic. O tolo e o fanático. Portanto, se você está confuso, você não é nenhum desses dois, o que é um bom sinal. Idiotas completos e fanáticos estão sempre cheios de certeza sobre tudo. Eles sabem que irão para o céu. O único problema deles é que querem levar você junto. Eles precisam de companhia. É uma coisa que está acontecendo em todos os lugares, particularmente no mundo ocidental, mas hoje já chegou na Índia urbana, em grande parte, que é: você quer ser decisivo, é isso. Veja, estou reconsiderando minha vida o tempo todo. O tempo todo. Se devo continuar Sadhguru, ou se devo me tornar um chefe de cozinha, ou se devo simplesmente voltar a andar de moto, ou se devo fazer outra coisa, ou se devo jogar golfe, se devo fazer algo. Ou se devo simplesmente ficar à toa, por que não? Eu estou sempre considerando. Todos os dias. E ainda assim, continuo me decidindo que é melhor fazer isto? Sim, eu não estou decidido. Ainda estou considerando. E é por isso que é valioso. Não porque eu tenha decidido há muito tempo, não tenho escolha, continuo fazendo a mesma coisa porque estou preso a isto. A natureza da mente ela só é inteligente e viva se a cada momento estiver buscando. Se for conclusiva e decidida, é uma mente burra. É tão boa quanto um bloco de madeira. A cada momento ela está considerando. Só então é uma mente ativa? É só que você faz essa escolha. Você deve estar alegremente confuso, é só isso que estou dizendo. As pessoas ficam confusas e infelizes porque têm uma ideia do que devem ser. Elas acham que todas as pessoas de sucesso têm clareza e são determinadas, que tomaram suas decisões. Não, somente os fanáticos são assim. E os tolos são assim. Alguém que é bem-sucedido mantém seus olhos abertos para tudo e qualquer coisa, certo? Portanto, essa ideia de que você deve se decidir é uma ideia boba. É importante que cada momento seja uma escolha e em tudo que você esteja fazendo, a vida se torna bela. Porque há uma enorme alegria porque você quer fazer isso agora. Porque eu decidi isso há 10 anos eu estou fazendo. Como você terá qualquer alegria no que está fazendo agora? Portanto, todos os dias pela manhã você acorda e não sabe o que fazer. É uma maneira perfeita de acordar. Sim. Isso não significa que você fará coisas diferentes todos os dias, mesmo se você fizer a mesma coisa por escolha. Então, isso o mantém vivo para tudo o que está fazendo, porque você está fazendo por escolha. A escolha que você está fazendo é agora. Você pode ter feito a mesma escolha 10.000 vezes nos últimos 10 anos, não importa. Mas agora você está mais uma vez fazendo uma escolha ativa, isso é muito importante. Só então você permanecerá vivo para a vida. Caso contrário, eu fiz minha escolha. Se tornará um fardo. Eu fiz minha escolha há muito tempo, então tenho que fazer isso agora. É um processo muito pesado para se viver. Portanto, a confusão é muito melhor do que conclusões bobas que as pessoas estão tirando sobre a vida. A única coisa é que você tem que aprender a gostar da confusão. Sim, estou trabalhando duro para deixar você confuso. Sim, porque há todos os tipos de conclusões idiotas sobre a vida, todos os tipos de conclusões estúpidas. Veja, por muito tempo as pessoas chegaram à conclusão que iriam para o céu, certo? Eu só estou pegando uma coisa problemática agora porque a situação no Afeganistão está preocupando todos no mundo, pessoas destinadas ao céu. O que elas fazem neste planeta é, já que vão para o céu, o que está neste planeta não tem valor. De qualquer forma, eles vão para o céu.
Então, agora eles estamparam isso na cara das pessoas, é sempre assim, só que as pessoas não veem isso na maior parte do tempo. Mas agora, com a situação geopolítica, eles estão esfregando isso na sua cara. Nós vamos para o céu, você não vai, então veja o que faremos com você. De qualquer forma, eu não vou para o seu paraíso, não vou competir com você por imóveis no paraíso. Você pode me deixar em paz? Olá? Eu não vou para o céu. Então, vocês são pessoas destinadas ao céu, vocês deveriam me ignorar, não é mesmo? Mas não, você não pode, porque sua vida não vai prosseguir se eu viver. Sua vida só vai prosseguir se você se livrar de mim, não é? Portanto, essas coisas estão acontecendo porque as pessoas formaram conclusões. Como elas chegaram a essa conclusão? Quem as ajudou a chegar a essas conclusões? Estou tirando uma conclusão muito esotérica. Mas na vida cotidiana, isso também acontece. Alguém acredita que isso é certo? Apenas uma única conclusão estúpida. Quantos pais não torturaram seus filhos? Olá? Eles os amam, mas os torturam, batem neles todos os dias. Sim ou não? Eles os amam, eles os têm como a luz em suas vidas, mas todo dia tortura diária. Porque pensam que este é o caminho, aquele é o caminho. Por que você não consegue olhar para isso a cada momento e ver o que traz o máximo de bem-estar a este e a tudo mais? Por que não conseguimos ver qual é o problema? Então, se você não sabe como fazer essas escolhas, se elas os confundem, o problema é que não há amor ou compromisso com nada. Ok? Se houver um imenso sentimento de amor por algo, todas essas coisas se encaixarão no lugar. Veja, você não precisa de moralidade, não precisa de valores, não precisa de ética. Se você estiver consciente, não precisa de nenhuma dessas coisas, suponha que isso não seja possível. O melhor a seguir é que você tenha um profundo senso de amor. Se você tiver isso, novamente não precisará de valores, não precisará de ética, não precisará de nada, porque aquilo que você ama você irá cuidar da melhor maneira possível. Porque as pessoas pensam, eu acho que eu deveria ler isso para você, porque as pessoas pensam que o amor é conversa mole, você sabe, eu amo você, você me ama, bobagens acontecendo em todos os lugares. Não, é um senso muito profundo de integridade e compromisso, não é? Quando você genuinamente ama algo ou alguém, existe um enorme senso de integridade em relação a isso. Você nunca fará nada prejudicial ao que você ama, se você ama genuinamente. Se o amor for um esquema de benefício mútuo, então é uma questão diferente. O amor não se resume apenas em palavras doces, ou toque carinhoso e emoções piegas. O amor é o fundamento da integridade, da coragem e do sacrifício. Quem mais, senão aqueles cujos corações estão mergulhados no amor, mantiveram o bem-estar dos outros acima de seus próprios, que se levantaram contra ameaças e perigos, senão aqueles que investiram no amor? Quem, senão os amantes, têm sido mais dispostos a sacrificar tudo o que importa e a si mesmos no altar do amor? O amor, o mais terno e o mais resiliente de todos os traços humanos. Você precisa construir alguma coisa. Se você não tem nada, então a possibilidade desta mente de considerar e reconsiderar tudo a todo momento se torna um processo doloroso. Caso contrário, esse será um processo fantástico. Você deve se tornar consciente, ou pelo menos amoroso. Olá? Uma vez que você tiver isso, então verá que esta consideração diária não será dolorosa, será muito alegre e maravilhosa. Esta é uma manifestação lindamente estabelecida no sistema planetário em que vivemos. O diâmetro da Terra, o diâmetro do Sol, a distância entre a Lua e a Terra, e em termos de como a órbita da Terra é dividida, com base nisso, sabendo da conexão entre o sistema celeste e o sistema humano, muitas coisas foram evoluídas e desenvolvidas. Então, um jornalista estava me entrevistando e ele perguntou: Sadhguru, na Índia, tantas pessoas, nos tempos antigos, trabalharam para a consciência humana. Quem você acha que contribuiu com isso significativamente no hemisfério ocidental?
Sem hesitar, eu disse: Charles Darwin. Então ele disse: como? Charles Darwin é um biólogo. Não, no hemisfério ocidental, ele é quem colocou essa ideia, de que se uma vida se empenhar, ela pode ir além de suas limitações. Essas limitações não são dadas por Deus. Essas limitações não são absolutas. Se uma pessoa estiver disposta a se empenhar, ela pode ir além de suas limitações. Até mesmo, sabe, um porco pode se tornar um elefante. Uma cabra pode se tornar uma girafa. Essa não é uma mudança pequena, não é? Eu não vou falar sobre os macacos, ok? Dessa forma, essa possibilidade de que se um ser humano se empenhar, ele pode ir além de suas limitações. Então, isso foi próximo de 15 mil anos atrás. Eles fizeram essa pergunta. Isso quer dizer que nós podemos alterar nossa fisicalidade, que podemos evoluir. Então, Adyogi disse: sua evolução física está completa. E ele forneceu referências matemáticas do porquê é assim. Então, quando eles perguntaram: nossos corpos podem evoluir? Ele se referiu aos seus corpos e disse: existem 114 pontos de junção de energia no nosso sistema, os quais, no sistema yógico, referimos-nos como sendo chakras. Existem 114 chakras. Desses, 2 estão fora do corpo. 112 estão no corpo. Desses 112, existem 4, sobre os quais você não pode fazer nada. Eles florescerão se todos os outros estiverem ativados. Existem 108, com os quais você pode trabalhar. Então, por causa disso, você verá, tradicionalmente, se você usar um colar de contas, são 108. Se você entoar um mantra, são 108. Se você percorrer ao redor de um espaço energético, 108. É assim porque existem 108 coisas que uma pessoa precisa fazer se ela quiser obter um domínio completo sobre o próprio mecanismo humano. Essa é uma manifestação lindamente estabelecida no sistema planetário em que vivemos. 108 vezes o diâmetro da Terra é o diâmetro do Sol. O diâmetro do Sol, 108 vezes, é a distância entre o Sol e a Terra. O diâmetro da Lua, 108 vezes, é a distância entre a Lua e a Terra. E em termos de como a órbita da Terra está dividida, até mesmo isso equivale a 108. Por exemplo, as posições que a Terra assume ao redor do Sol, isso é chamado de nakshatra. Existem 27 nakshatras. Nakshatra não é uma estrela, é uma unidade de medida aqui. Existem 27 nakshatras. E esses 27 também indicam uma metade do ciclo lunar. Portanto, 27 nakshatras significam 13 meses lunares e meio, e é assim que o calendário lunar funciona. Um nakshatra é dividido em 4 padas, que significa 1/8 do ciclo lunar, que é aproximadamente 3,5 dias. 27 nakshatras vezes 4 padas dá 108 padas em um ano. Então, com o completar de um ano, existem 108 padas. Portanto, isso é quase como as contas que você usa, 108. Neste momento, o planeta Terra está se arranjando na forma de 108 contas ao redor do Sol, e da mesma forma você tem 108 contas, sempre que usa. Isso é quase como um colar de contas ao redor da circunferência do Sol. Com base nisso, sabendo da conexão entre o sistema celestial e o sistema humano, muitas coisas evoluíram e se desenvolveram. É muito interessante que agora, nos últimos 6 anos, os neurocientistas no mundo estão dizendo as mesmas coisas. Essa tem sido uma busca. Podemos evoluir o cérebro humano.
para além de suas limitações atuais? Então, hoje, os neurocientistas estão dizendo que não é possível evoluir mais o cérebro humano, não por causa de princípios neurológicos, mas por causa das leis da física do planeta. A única maneira que você pode evoluir isso é aumentando o tamanho dos neurônios. Essa é uma maneira. Ou aumentando o número de neurônios. Essa é outra maneira. Se você aumentar o número de neurônios do seu cérebro, a clareza sumirá. Muitas crianças nascem desse jeito. Elas são brilhantes, mas não conseguem pensar em nada, porque não existe clareza. À medida que crescem, naturalmente ocorrerá certa quantidade de morte cerebral. E então elas se tornarão estáveis. Se isso não acontecer, elas sempre estarão dispersas. Outra maneira é aumentando o tamanho do neurônio. Se você aumentar o tamanho do neurônio, o volume de energia que um neurônio consome será tão elevado. Até mesmo agora, se você está em uma posição de repouso agora, 20% de sua energia está sendo consumida pelo seu cérebro neste momento. É uma parte do seu corpo com altíssimo consumo de energia. Esse tanto do corpo consome 80%. Esse tanto de cérebro consome. Desculpe, não se sinta insultado pelo tamanho, ok? Esse tanto de cérebro está consumindo 20% de energia. Se você aumentar o tamanho do neurônio, ele consumirá de 30% a 40%. Isso significa que se tornará insustentável. Portanto, hoje neurocientistas estão dizendo que as leis físicas do planeta não permitirão crescimento adicional do cérebro humano. Podemos apenas aprender a usá-lo melhor, mas não podemos desenvolver um cérebro maior. Isso a Yogi disse 15 mil anos atrás. Ele disse: a sua evolução física está completa, porque o sistema solar não permitirá. A menos que algumas mudanças dramáticas aconteçam no sistema solar, você não pode evoluir fisicamente. Mas existem outras maneiras de evoluir. E ele ensinou os métodos de como um ser humano pode evoluir além de suas limitações. E não precisa ser uma evolução física. Não quer dizer que você perdeu sua cauda e tem que crescer chifres. Significa que existem outras maneiras de evoluir que não precisam ser físicas. Existiram muitos yogis no passado que ainda existem de certa maneira. Essas pessoas são conhecidas como nirmanakayas, aquelas que criam o seu próprio corpo, talvez 100 anos depois. Então, quando você tiver deixado o seu corpo físico, então, de repente, o tempo não é mais uma questão. É possível viajar no tempo? Especialmente quando a gente ouve que Babaji vive há uns 1000 anos nos Himalaias e coisas assim. A gente escuta essas coisas, então estou curiosa. O que você acha disso? É assim. Alguém disse alguma coisa sobre Babaji ter voltado e... Então, todo mundo começou a falar dele. Começaram a fazer filmes sobre ele e todo mundo começou a vê-lo por toda parte. A razão pela qual eu sempre evito falar de algo que não está na experiência das pessoas é porque as pessoas não têm domínio ou não têm controle sobre a imaginação delas. Elas terão muitas alucinações. 90% da religião se tornou alucinação porque as pessoas não têm controle sobre a imaginação delas. Não é? Veja. Digamos que agora eu comece a falar sobre anjos. Você vê todas essas nuvens brancas passando. No momento em que você fala de uma coisa da qual as pessoas não têm experiência, você vai perceber isso em qualquer grupo de pessoas. O mais estúpido vai ver primeiro. O inteligente vai se sentar lá e ficar se perguntando: que diabos está acontecendo? Mas a pessoa mais idiota verá anjos e Deus e tudo mais instantaneamente. Sim ou não? Sim ou não? Essa é a realidade ou não? Simplesmente porque elas não têm domínio sobre a imaginação delas. A imaginação simplesmente voa. Imediatamente elas começam a ver. Elas não estão mentindo, elas começam a ver. Porque não têm controle sobre a própria imaginação. Então, eu não quero falar de Babaji dessa maneira, porque muita coisa aconteceu em nome dele. Mas isso é possível?
Existiram muitos yogis no passado que ainda existem, de certa maneira, eles mantêm a parte sutil de seus corpos intacta e apenas a deixam quieta. Toda vez que eles sentem que é necessário, eles são capazes de recriar o velho corpo. Eles são chamados de Nirmanakayas. Essas pessoas são conhecidas como Nirmanakayas, aquelas que recriam o próprio corpo. Acredita-se que Gautama, o Buda, seja um dos Nirmanakayas. Existem vários outros que recriam o próprio corpo exatamente como ele era, um corpo jovem como eles gostavam. Talvez isso fosse 100 anos depois, 1000 anos depois, qualquer que seja o número de anos, porque o número de anos não é mais uma questão. O que você chama de tempo é, para este corpo, um tipo de tempo. Para outro corpo, outro tipo de tempo, não é? Veja, para o seu corpo, 10 anos é esse tanto, 20 anos é esse tanto, 30 anos é esse tanto, 70 anos é esse tanto. É desse jeito. Para um cachorro, o que é um ano para você? Talvez seja 15 na experiência dele, não é? Se você pegar um inseto. Talvez o que é um dia para você seja 50 anos para ele, porque em 2 dias ele já era. Portanto, a experiência do tempo e a maneira como a vida experiencia o tempo é muito diferente. Na vida deste planeta, 100 anos podem ser apenas um segundo. Não sabemos o cálculo, mas é muito pequeno, não é? Portanto, isso não acontece apenas da perspectiva humana. Não é uma questão de comparar tudo com o nosso tempo de vida e chegar a isso. Mesmo na perspectiva da vida dessa criatura, é assim. Talvez não da mesma maneira como nós calculamos, mas é diferente na perspectiva dela. Então, quando você atravessa as limitações do que é físico e da mente lógica, o tempo não é mais uma questão. Você vai ver que quando você atinge um certo estado de experiência interior, você se senta lá. Se você se sentar lá por 1 hora, 2 horas, parece apenas 1 minuto. O tempo sempre foi uma experiência relativa. Mesmo na sua vida, no processo normal da vida em si, num dia específico, você está muito feliz. 24 horas passam assim, não é? No outro dia você está infeliz. 24 horas parecem 1 ano, não é? Portanto, o tempo é sempre uma experiência relativa. À medida que suas energias se tornam mais intensas, você vai ver que o tempo voa cada vez mais rápido. Se você está num estado muito intenso, 24 horas parecem apenas 1 minuto. Elas simplesmente passam. Então, porque quando você vive intensamente dentro de você, 1 ano passa. Como um piscar de olhos. Sabe, você não sabe o que está acontecendo. Antes que você vire e veja, anos se passaram, porque você está vivendo intensamente. À medida que você se torna mais e mais intenso em sua experiência, você verá que o tempo passa assim. Portanto, quando você deixa o corpo físico, o corpo terreno que você pega da terra, então o tempo não é mais uma questão. O que você pensa como 100 anos depois não é nada. É apenas um momento depois. Então talvez ele tenha voltado apenas um momento depois, mas você pensa que ele voltou 500 anos depois. Na experiência dele, ele apenas deu a volta e retornou. Mas na sua experiência, isso foi 500 anos depois. Então, quanto mais eu falo disso, mais sem sentido isso se torna. Porque há um ponto para além do qual você não pode falar de forma lógica. Hoje em dia, você sabia que a ciência moderna está falando de lógica difusa? Lógica difusa significa sem lógica. Mas eles não estão dispostos a admitir que estão se tornando ilógicos. É uma vergonha para um cientista ser ilógico. Então eles estão descobrindo novas palavras. E estão dizendo que é uma lógica difusa. Se é difuso, não é lógico, não é? Então, se falarmos mais disso, nós nos tornaremos difusos.
Obrigado por se juntar a nós. Nos conte suas observações sobre este assunto nos comentários. Inscreva-se para continuarmos nossa jornada juntos e convide outras pessoas a participarem deste caminho. Até breve!